cumprimentar todos os colegas e, de forma especial, um colega, né, Dr. Elber Batalha, meu pai, que foi responsável pela minha paixão pela Defensoria Pública. Comecei a dar meus primeiros passos ainda quando não fazia nem o curso de Direito, junto à Defensoria Pública, e me apaixonei por aquele processo de atendimento, de proximidade, de interação com o público, sobretudo com o público mais carente. Quis o destino que prestasse concurso público e tivesse o privilégio de ter sido tomado posse sob a gestão de meu pai como defensor-geral do Estado, o que muito me orgulhou, e ele é um homem que se dedicou a vida toda e toda, grande parte da sua história, a essa instituição. Da mesma linha, cumprimento meu amigo, professor Raimundo Veiga. Raimundo Veiga foi meu primeiro professor na Universidade de Direito, professor de introdução ao direito. A primeira aula que eu tive no curso de Direito foi o Raimundo Veiga, que proferiu na Universidade Tiradentes, no ano de 1996. Ele era muito jovem, Emília Corrêa, na época. E quis o destino que depois nos tornássemos colegas, ele, por bom período, defensor-geral, o meu chefe. Cumprimentar a doutora Andresa, colega egressa de concurso, do mesmo concurso público, hoje minha corregedora. Robson Milé, grande parceiro. Doutor Léo Neto, que estava aqui há pouco, o nosso subdefensor-geral. E agradecer a todos vocês pela presença aqui hoje, cumprimentar em nome da nossa querida Débora, jornalista, em nome dela, cumprimentar todos os servidores da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Minhas palavras serão breves, mas serão de parabenização, de alegria, mas também de alerta e preocupação, numa linha que já foi pincelada aqui pela vereadora Emília Corrêa. A razão de ser da Defensoria Pública, por mais que possamos ser boas pessoas, Américo, que Emília possa ser uma grande jurista, que Elber possa ser um bom advogado público da área de família, não somos nós. É sim o modelo de Estado que o Brasil escolheu. O Brasil escolheu lá em 1988 ser um Estado democrático de direito. E esse mesmo Estado que se organizou para julgar com fóruns suntuosos, com magistrados, com toda uma estrutura de servidores públicos. Esse mesmo Estado que se organizou com um Ministério Público competente, preparado, qualificado e estruturado, que hoje deflagra todas essas operações, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual, não poderia ser um Estado que se preocupasse somente com a acusação e o julgamento, porque isso se transmudaria não em justiça, mas sim em vingança estatal legitimada. A necessidade de que as pessoas tenham direito ao acesso à defesa é algo de suma importância. É algo de indispensável configuração para que tenhamos justiça não só na palavra, mas justiça em sua essência. E quantas vezes nós somos mal compreendidos quando discutimos em alguns pontos e como defensores públicos dissemos, olha, ele pode ser a pior pessoa do mundo, mas isso não pode ser feito. Porque a Constituição garante isso a ele. A Constituição não garante isso a ele, garante a todos nós. E quando você abre mão desse direito, você está abrindo mão não só do direito dele, mas do direito de todos nós. Então, a primeira percepção que eu chamo a todos nós para discutirmos é que a razão de ser da Defensoria Pública veio lá da idealização da Constituição de 1988, onde se pensou e discutiu qual o modelo de Estado que nós iríamos querer. E o Estado que nós quisemos, pelo menos na letra da lei, foi o Estado cidadão, foi o Estado democrata, foi o Estado que garantisse direitos e acesso a esse direito para a grande maioria da população. Isso é muito importante, porque, como o vereador Irã Barbosa, de forma muito pertinente, tem citado, se começa a construir no Brasil uma desconstrução de tudo que houve muita luta para se construir, de direitos de cidadania nos últimos anos, de fortalecimento de instituições que são indispensáveis, não só à democracia, mas, sobretudo, à cidadania das pessoas. Essa luta foi muito grande, apesar de não ter... O chegar até onde a Defensoria chegou hoje não foi fácil. Não tive, como a Emília disse, a possibilidade de ter ingressado, àquela época,
Ela foi privilegiada, mas ela era novinha, tá? Ela entrou nessa época, ainda era a pupila da Defensoria Pública na época. Mas acompanhei muito meu pai ainda no DAGE, antigo Departamento de Assessoria Jurídica. Quero cumprimentar meu amigo Edgar, patrocínio, que quando iniciei a fala ele tinha saído um pouco. E lá no DAGE o atendimento era um vocacionado. Eram salas apertadas, quando se existia sala, atendimento por um salário mínimo, que não tira a dignidade do atendimento, a remuneração ser pequena, mas demonstra como o valor e o prestígio era pequeno dado a um serviço tão valoroso feito à época. E houve uma evolução extremamente significativa nesse processo evolutivo da Defensoria Pública. Hoje a Defensoria Pública atua em diversas áreas. É impressionante destacar, e é impressionante saber como as pessoas não têm conhecimento, seu Marcos, da importância desses serviços. Lembro-me bem que, na campanha de governador de 2014, o então candidato, hoje governador Jackson Barreto, foi conosco para uma reunião com os defensores públicos, e quando eu expliquei a ele o funcionamento dos núcleos da Defensoria Pública, quando eu expliquei a ele que existem defensores públicos agora de plantão, e sábado, e domingo, e feriado, e que quando alguma pessoa pobre é presa e declara ao delegado de polícia que ele não pode pagar um advogado, automaticamente é produzido o instrumento jurídico necessário para ele, seja o habeas corpus, seja o pedido de liberdade provisória, seja o pedido de relaxamento do flagrante. Ele, com aquela voz característica dele, fez: Albinho, que coisa maravilhosa, eu não sabia disso. E eu disse a ele: várias coisas muito boas que a Defensoria faz, o senhor e figuras que são exponenciais para a importância da nossa instituição não sabem. E isso é uma falta de percepção que é muito grave para todos nós. A Defensoria Pública, através do Núcleo da Saúde, nesse período agora, eu estou em substituição a um colega no Juizado da Fazenda Pública, consegue medicamentos de suma importância para vidas sejam salvas, ou para que vidas que estão em processo de finalização tenham um término com mais dignidade. Isso é um trabalho ininterrupto, coordenado por Dr. Saulo, na Central de Atendimento de Iva Costa Lima, que foi outra grande baluarte que dá nome à nossa Central de Atendimento Defensora Pública. E, da mesma forma, se for citar aqui, já citei o núcleo de flagrantes delitos, o núcleo de execuções penais, onde defensores públicos acompanham as penas, vereador Américo, dos presos em cumprimento de sentença, para que ninguém pague a mais do que deve, e também colaborando efetivamente para o desencarceramento, para o fim das rebeliões, para que os presídios deixem de ser amontoados de delinquentes e que nada se recupera. Existe um núcleo de diálogo com os bairros e com os movimentos sociais. Foi esse núcleo, Irã Barbosa, que esteve junto com os moradores do projeto Veneza Nova, em discussão com a Prefeitura de Aracaju, coordenado por o doutor Sérgio e por doutor Alfredo Nicolau, e que foi indispensável para aquele deslinde daquela problemática toda da ocupação da Prefeitura de Aracaju por aquelas pessoas que lutam pelo direito à habitação. Núcleos de inquéritos administrativos. Poucas pessoas sabem disso, mas um servidor público que receba pouco, e a grande maioria dos servidores públicos ganham pouco, tem acesso a isso, tem acesso a uma defesa administrativa dentro da seara administrativa, o que é muito importante, evitando assim perseguições, dirimindo e diminuindo a questão do assédio moral e tantos outros abusos que podem haver eventualmente. Enfim, a criança e o adolescente, o direito do consumidor, que já foi tantas épocas também discutido por doutora Emília Corrêa, e que possui ações firmes, a exemplo das discussões do estacionamento do shopping center, do acesso aos banheiros públicos das rodoviárias no nosso Estado. Todas essas conquistas são frutos da ação da Defensoria Pública nos núcleos, nas suas unidades de ação. E isso sem contar o defensor público que está lá no dia a dia, na labuta, na vara de família, do bairro, como meu pai construiu toda a história assim, seja inicialmente no Siqueira Campos, depois no 18 do Forte, parte do tempo no Bugio, no Santos Dumont. E as pessoas sabem e se dedicam a isso. E as pessoas, é incrível, Irã Barbosa, como as pessoas têm a noção, Lucas Aribé, de que o serviço público não é para funcionar. E eles se espantam como o serviço público funciona.
E semana passada, mais precisamente na segunda-feira, eu lá no atendimento do Gumercindo Bessa, uma senhora chegou para mim, Andresa, e a sentença dela estava lá, tinha um mandado de busca de sequestro de um dinheiro para o medicamento, e já era 12h40, próximo ao final do fechamento do fórum. Eu disse: a senhora está disposta a ir falar com o juiz? Então, vamos lá comigo. E fomos lá juntos, e acabou, ela disse: que coisa ótima, nunca ninguém fez isso comigo no serviço público. Me pegou e me levou para falar com o juiz, e lá o doutor Anselmo ouviu o caso dela, e na mesma hora ele determinou o sequestro do dinheiro. É essa a essência da Defensoria Pública. A publicidade que eu faço aqui não é do que Elber fez, porque eu sei que a grande maioria dos nossos colegas agem dessa forma. E é essa a construção que deve ser feita. Eu acho que outra coisa indispensável, quando nós reconhecemos nossa evolução, Robson, é reconhecer quem foi importante para essa evolução. Muitas pessoas da vida pública contribuíram para que a Defensoria Pública deixasse de ser uma carreira de passagem. A exemplo do que Emília citou aqui, da opção de Robson Milé, que era delegado na Bahia, que era advogado militante depois e que optou pela Defensoria Pública, a opção de Dr. Matheus, de doutora Janara, de doutora Aparecida, de tantas pessoas que, em outro momento da vida, a doutora Ritmai, que era de outro estado, que optou para virem para cá, e isso foi decisivo, a esperança na reestruturação, na consolidação da carreira de defensor público, em acreditar na instituição, na sua essência. E eu acho que o reconhecimento é indispensável. Eu acho que 3 figuras são indispensáveis, pelo menos nessa minha vida recente na Defensoria Pública. Uma delas, sem nenhum cabotinismo, foi o senador Antônio Carlos Valadares, quando da relatoria da Lei 183. Naquele momento, tudo que se derivou daquele processo veio daquela relatoria, e aqueles que estavam mais próximos, como Robson Milé, que participou dessa atuação, Dr. Elber Batalha, que era o defensor-geral à época, vivenciamos como foi árduo conseguir aquilo. Era, de um lado, o senador Valadares relatando, do outro lado, o antigo senador Demóstenes Torres, trabalhando ferrenhamente para destruir todas as conquistas da Defensoria Pública, como se as conquistas da Defensoria Pública fossem umas conquistas para nós, IPECI, e não para a sociedade. Do outro lado, temos que dizer publicamente, o então ministro, e até hoje ministro, Gilmar Mendes, trabalhando para que a gente construísse por um lado e ele destruindo pelo outro. Gilmar Mendes, que na semana passada, num congresso em Harvard, disse que a Defensoria briga por pobre. Vamos dar mais pobre para a Defensoria, que eles vão ficar felizes. Então, era esse o nível de debate. E, naquele momento, aquela atuação firme do senador Antônio Carlos Valadares foi muito importante. E não podemos deixar de reconhecer, Irã Barbosa, a atuação de 2 membros do governo Lula. Do então ministro Tasso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul, que, como ministro da Justiça, foi firme na decisão de que a Defensoria Pública, naquele momento, era uma política de Estado, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi decisivo para que tudo aquilo aconteça, porque, em determinado momento, aquilo se tornou uma briga que, de um lado, era o senador Demóstenes Torres, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o ministro Gilmar Mendes, na época, presidente do Supremo, e se nós não tivéssemos tido o apoio do presidente da República e do ministro da Justiça, nada daquilo teria sido conseguido. É bem verdade que a presidente Dilma depois não teve a mesma sensibilidade de continuar consolidando essas conquistas, e, devido às alianças que fez depois com o PMDB, gerou alguns retrocessos ou, no mínimo, travamentos nesse processo evolutivo que a instituição teve. Agora, é extremamente necessário entendermos uma coisa. Nesse dia de alegria, nesse dia de reflexão positiva, de que nós não estamos ainda com o nível de consolidação que a sociedade precisa que a Defensoria Pública tenha. Existe um processo de tentativa de desconstrução da importância da Defensoria Pública e, pior, das garantias que a sociedade tem que a Defensoria Pública vai atuar de forma firme e independente em defesa desses direitos. O que segmentos da Procuradoria do Estado de Sergipe hoje defendem é o enfraquecimento da Defensoria Pública e a institucionalização da advocacia dativa, onde um juiz, Irã Barbosa, nunca vai ter
Perdão, o advogado que é nomeado por um juiz, porque é amigo dele, para fazer a defesa de um hipossuficiente, nunca vai ter coragem de bater na mesa contra o juiz e discutir que ele está exacerbando de seus poderes. Vai estar constrangido até de recorrer da sentença desse juiz, porque o juiz, se recorrer, nunca mais ele é nomeado e deixa de ganhar seu dinheiro. E, infelizmente, e aí eu conto muito com a sensibilidade do governador Jackson Barreto e do vice-governador Belivaldo Chagas, que é membro da nossa instituição, de que entenda que isso é uma luta institucional e que economia desse tipo não serve. O que o Estado hoje gasta de nomeação de advogados dativos daria para quase que duplicar o número de defensores públicos no nosso Estado, orçamentariamente falando, e possibilitaria que, pelo menos, em todos os municípios, seu Marcos, tivesse pelo menos um defensor público. A advocacia dativa, em geral, ela nunca vai deixar de existir. Porque, se você colocar até 2 defensores por vara, vai ter situações de que vão ter 3 réus e vai haver choque e conflito de ação. Mas a advocacia dativa deve ser algo suplementar, deve ser algo extraordinário, e não a regra. O que nós estamos querendo, de forma enviesada, é modificar o modelo de Estado democrático de direito que foi constituído em 1988, onde o modelo era judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. E esse modelo, a golpes simples e disfarçados de economia, de moderação de gastos, falsas moderações de gastos, estão começando a serem desconstruídos. E é necessário o nosso alerta e o nosso posicionamento. Num momento como esse, que o Brasil passa de dificuldade política, onde se avizinha uma nova eleição para presidente, ao que tudo se indica, é necessário que tenhamos a noção de que discursos de neoliberalismo, discursos de uma nova situação política, como se prega, para mim, não serve o discurso de que João Dória Júnior é bom administrador do município de São Paulo, enquanto o governo de São Paulo faz acordo com a OAB de São Paulo para pagar honorário de R$100 a advogado dativo e não nomear defensor público. Essa modernidade é uma modernidade falsa. É a modernidade do discurso, de quem se veste de gari para aparecer e ganhar voto, mas não se preocupa com a fundamentação das situações. E estou dando isso como um exemplo emblemático. Então, isso pode se referir a qualquer político, de esquerda, de direita. O nosso compromisso, seu Marcos, independente de partido, de sigla partidária, aqui temos das diversas matizes representadas aqui, temos Américo da Rede, Irã Barbosa do PT, eu e Lucas, nosso companheiro do PSB, Emília do PEN, Vossa Excelência, o partido de Vossa Excelência qual é? Do PHS, e tantas outras matizes partidárias. Mas, nesse momento, eu já dizia aqui ontem, é mais do que necessário que nós temos comprometimento com as conquistas e com os direitos sociais do nosso povo. A Defensoria Pública não é um valor em si mesma. O valor dela vem da importância que ela tem para a sociedade. Por fim, quero enaltecer a valorosa participação dos nossos colegas que dioturnamente trabalham efetivamente para a melhoria dos direitos da nossa sociedade. E quero acabar a minha fala relembrando uma frase que disse no dia da minha posse. Completam 10 anos que eu estou na Defensoria Pública, dia 28 de maio agora, daqui a alguns dias, né? Daqui a alguns dias. E eu lembro que naquele dia eu disse, hoje eu me tornei o que eu sempre quis ser. Essa mensagem do Celso Antônio Bandeira de Mello, que eu encontrei na internet no ano passado e achei muito emblemática, eu acho que reveste um pouco do que eu quis dizer naquele dia e qual seria a minha frase se o destino me tivesse enviado para caminhos diversos. Abre aspas. Não há nada mais nobre do que a Defensoria Pública. É a coisa mais linda que alguém pode fazer na vida. Se me voltassem os anos, eu seria defensor público. Celso Antônio Bandeira de Mello. Viva a Defensoria Pública e longa vida aos nossos assistidos. Parabéns, vereador e defensor público, doutor Elber Batalha.